Saúde bucal de idosos dependentes. Papel dos cuidadores. Vídeo 1. Problemas bucais mais presentes em idosos. Acreditamos que o ensino por vídeo é um meio de fácil acesso a todos, sem restrição de local e de horário para ser assistido. Em tempos de pandemia de Covid-19 como que estamos vivendo, essa modalidade de ensino se torna ainda mais relevante para a disseminação de conhecimentos, sem que haja risco de contaminação pelo coronavírus. O cuidador de idosos, seja ele um familiar, um técnico de enfermagem, enfim, aquele que cuida, possui um papel de extrema importância na manutenção da saúde dos idosos de maneira geral e na prevenção de doenças. Porém, muitas vezes, o cuidado com a saúde bucal acaba sendo negligenciado por falta de tempo, por falta de conhecimento ou por não ser considerado tão importante quanto os demais cuidados, principalmente nessa época de pandemia, na qual as precauções contra o coronavírus têm tomado toda a atenção. Neste vídeo, que é direcionado aos cuidadores de idosos, falaremos sobre os problemas bucais mais encontrados nos idosos dependentes, com o intuito de transmitir um conhecimento acessível sobre saúde bucal para os cuidadores. Além da melhora na qualidade de vida dos idosos proporcionada pelo cuidado mais atencioso em saúde bucal, possuir esse tipo de competência qualifica ainda mais o trabalho do cuidador. Começaremos falando do edentulismo, que é a completa falta de dentes em uma arcada ou na boca toda. É um problema bastante encontrado na população idosa, que causa danos consideráveis na sua qualidade de vida, afetando funções importantes como a mastigação, a fala, a estética e, consequentemente, a autoestima. A alimentação de quem é desdentado costuma ser pobre em nutrientes no geral, pois acabam optando por consumir alimentos que desmancham na boca, que são mais fáceis de engolir, como pães, bolachas, que são ricos em carboidratos e não fornecem proteínas, vitaminas e minerais que são necessários para o funcionamento adequado do organismo. Considerando o grande número de idosos desdentados existente no país, a grande maioria utiliza algum tipo de prótese dentária, seja ela do tipo total, que é popularmente conhecida como chapa, ou do tipo parcial, que também é conhecida como perereca. Uma função importante para o cuidador desempenhar é a de realização da higiene das próteses com escova específica ou com a própria escova dental, considerando que a falta dessa higiene pode causar a proliferação de bactérias indesejadas na região de uso, gerando danos à saúde oral. Além disso, o cuidador deve solicitar que o idoso retire as próteses para dormir e em seguida deve colocá-las de molho em um copo com 300 ml de água, junto com uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, durante 10 minutos, cuidando bem esse tempo para não deixar oxidar a parte de metal da prótese removível. A popular doença cárie é causada pelo acúmulo de placa bacteriana, que é gerado pela ausência ou pela má higiene bucal, juntamente com outros fatores, como o baixo fluxo de saliva do indivíduo, já que a saliva possui função protetora, e por dietas ricas em açúcares, como comumente é a dieta de quem possui poucos ou nenhum dente na boca, como já foi mencionado antes. Nos idosos, a cárie na raiz do dente é bastante encontrada, porque a gengiva costuma apresentar retração, deixando a raiz mais exposta e facilitando o surgimento da cárie nesses locais. O cuidador pode observar se existem manchas amareladas ou amarronzadas e mais escuras nos dentes dos idosos nessas regiões e considerar a possibilidade de chamar um dentista para tratar o problema, principalmente nos casos em que se perceber que o idoso possui maior sensibilidade ou até mesmo sente dor nesses dentes cariados. Outra doença bastante recorrente é a doença periodontal, que também é causada pela falta de uma higiene bucal satisfatória e pelo consequente acúmulo de placa bacteriana, gerando a inflamação da gengiva e dos tecidos ao redor dos dentes. Essa quantidade de placa, que é proveniente dos restos alimentares que não são
absorvidos adequadamente pela escovação e pelo fio dental, vai adentrando a gengiva, gerando sangramento e incômodo no local. Com o passar do tempo, essa inflamação vai causando a perda progressiva do osso que sustenta os dentes, deixando eles frouxos e podendo, inclusive, ocasionar a perda desses dentes, nos casos em que o portador da doença periodontal mantém a higiene bucal deficiente ou não tem acesso ao atendimento de um dentista. Uma ocorrência muito presente nos idosos é a diminuição do fluxo de saliva e a sensação de boca seca, que normalmente são consequências do uso de alguns medicamentos, como antidepressivos, antihipertensivos, diuréticos e analgésicos. Essa condição pode prejudicar a mastigação e o ato de engolir os alimentos, gerar sensação de ardência e dor na boca, dificultar o uso de próteses, contribuir para o surgimento de lesões por falta de lubrificação na cavidade oral e de cáries, já que a falta de saliva significa menor proteção contra micro-organismos. Vale ressaltar que é muito importante que o cuidador perceba se o idoso possui essa limitação de boca seca e se isso está afetando sua capacidade de se alimentar e, consequentemente, sua saúde em geral. Para amenizar essa condição, o cuidador deve estimular a hidratação constante do idoso, o ajudando a beber bastante água no decorrer do dia e o incentivando a consumir alimentos com maior teor de água, como algumas frutas. Existe a possibilidade de adotar o uso de saliva artificial, que pode ser adquirida em farmácias, porém tem um custo financeiro considerável. Uma alternativa mais acessível, com sua eficácia comprovada cientificamente, é uma mistura caseira que pode ser preparada da seguinte forma: ferva 500 ml de água, adicione uma colher de sobremesa de flor de camomila nessa água e deixe essa preparação de molho durante 3 minutos. Ferva outros 500 ml de água, coloque 2 colheres de sopa de linhaça nessa água e deixe de molho também por 3 minutos. Coe as 2 preparações e misture elas em uma mesma vasilha. Essa receita dura até 3 dias armazenada na geladeira. Essa preparação deve ser utilizada para fazer bochechos sempre que o idoso sentir a boca seca ou antes dele se alimentar, já que essa mistura ajuda a engolir os alimentos. Finalmente, o cuidador deve lembrar de avaliar periodicamente a cavidade bucal do idoso para conferir se houve o surgimento de alguma lesão. Algumas lesões podem ser causadas por trauma, enquanto outras podem ser malignas. Por isso é tão importante a atenção do cuidador em observar essas lesões, que podem aparecer nos lábios, no interior das bochechas, na língua, abaixo da língua e no céu da boca do idoso. Para visualizar melhor, o cuidador deve usar luvas para afastar as bochechas e os lábios do idoso e utilizar uma gaze para mover a língua. Se observar a presença de alguma lesão, o cuidador deve acompanhá-la por 14 dias e, se ela não cicatrizar, deve entrar em contato com o dentista de referência para que ele acompanhe o caso. Obrigada por assistirem até aqui. Gostaríamos de reforçar a necessidade dos cuidados básicos em tempos de pandemia. Lavem sempre bem as mãos, utilize álcool em gel quando não puderem lavá-las, saiam sempre de máscara e higienizem seus objetos pessoais e compras sempre que voltarem para casa.